Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer esse honroso convite para celebrar essa data importante que é o Novembro Azul e parabenizar a Subreitoria na pessoa da professora Elaine por essa brilhante iniciativa. Nós queremos hoje não só falar sobre o Novembro Azul, mas falar também sobre a saúde do homem, porque achamos que isso é extremamente importante, visto que, de uma certa forma, não há ou não havia uma preocupação e uma política de saúde voltada para o homem. Então, o Novembro Azul tem como objetivo falar sobre o câncer de próstata, que é um assunto que já vem preocupando há muito tempo a mídia, as sociedades, especialidades, o governo. Essa é uma capa da Veja, por exemplo, publicada há alguns anos atrás, que chama atenção para isso. Mas temos o desejo de tornar esse assunto um pouco mais amplo, falar sobre a saúde do homem, que é um projeto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que foi o primeiro a fazer isso no Brasil. Nós montamos, dentro da Policlínica Piquet Carneiro, um espaço para que a gente pudesse falar e atender os pacientes que tivessem algum problema ou que quisessem algum tipo de orientação. Na verdade, políticas públicas voltadas para a população brasileira existia ou existe em vários setores, né? Crianças, idosos, mulheres, e o homem, de uma certa forma, estava alijado dessas políticas. E o homem é extremamente importante porque tem um papel não só na sociedade, mas também na família. O homem tem uma certa dificuldade em procurar o médico. Ele tem uma certa dificuldade porque ele tem medo de ficar doente. Ele tem medo de ser diagnosticado com uma doença. E isso, de uma certa forma, o afastaria do trabalho e ele acha que traria problemas financeiros para a família. Além disso, o homem também se acha um pouco super-herói. Ele acha que quem fica doente são os mais fragilizados, uma criança ou homem, e também tem um certo preconceito, principalmente para visitar o urologista. Então, essa saúde do homem que nós montamos na Policlínica Piquet Carneiro tem como objetivo facilitar o acesso aos homens para que possam ser atendidos e ser orientados. Isso realmente é importante porque cresce muito as pessoas com mais de 50 anos de idade no nosso país. Nós estamos vivendo mais e, com isso, a população também está envelhecendo. Então, vejam, senhores, em 2009 foi, então, promulgado a portaria instituindo, né, o Sistema Único de Saúde no SUS, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Então, nessa oportunidade, os professores da UERJ fizeram um projeto que foi devidamente aprovado e nós, então, fizemos o primeiro centro de referência da saúde do homem do Brasil. Esse centro é formado por urologistas, anestesistas, enfermeiras, auxiliares de enfermagem e um grupo que atua na administração. Esse centro ele tem uma infraestrutura adequada, tem 2 consultórios, tem 2 salas de pequenos procedimentos, tem um centro cirúrgico onde são realizadas cirurgias diariamente, como vocês vão ver mais na frente, e também um laboratório que possa realizar os exames necessários. Os pacientes são submetidos a um atendimento com a enfermagem inicialmente, depois a uma consulta médica, são selecionados para que possam ser submetidos a um planejamento familiar, e na saúde do homem é perfeitamente possível, depois de receber os esclarecimentos necessários, a fazer a vasectomia, uma cirurgia de fimose e também fazer biópsia da próstata quando há indicação que o paciente possa ter um tumor da próstata. Além disso, nós conseguimos também, é possível, fazer a prevenção
das doenças, planejar o planejamento masculino, dar orientações em relação à disfunção sexual, que é muito comum, isso após os 50 anos de idade, em torno de 50% das pessoas do sexo masculino têm algum tipo de disfunção, prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, né? Chamar atenção, né, sobre o alcoolismo, sobre o tabagismo, sobre a alimentação, sobre a necessidade de fazer exercícios físicos, para que o homem possa realmente cuidar da sua saúde, né? Dito isso, nós vamos falar especificamente um pouco mais sobre as doenças da próstata. Mas para que a gente explique isso adequadamente, é preciso primeiro informar aonde está localizada a próstata e qual é a função da próstata. Então, aqui é a bacia masculina, a pelvis masculina, e o senhor José explicou aqui que é a bexiga, aqui é a uretra que passa por dentro do pênis, aqui é o testículo e aqui está localizada a próstata. Portanto, a próstata está embaixo da bexiga, né? Por aí a gente já pode entender que qualquer problema que dá na próstata pode empurrar a uretra, pode comprimir a uretra, de uma certa forma, dificultando a micção. Para que serve a próstata? Muita gente acha que a próstata é um órgão sexual. A próstata não é um órgão sexual. A próstata é um órgão que facilita a fertilização. O testículo produz o espermatozoide sobe pelo canal deferente e se aloja aqui na vesícula seminal. Quando o homem ejacula, ele emite o líquido que está na vesícula seminal e emite também o líquido que é produzido pela próstata. Então, o sêmen, quando chega até a vagina, é preciso que esse sêmen seja vitalizado. E no sêmen, no líquido seminal, existem vitaminas que nutrem o espermatozoide e também permite o espermatozoide sobrenadar e chegar até o útero e fecundar o óvulo, fazendo dessa forma, então, a fertilização e o feto, né? Portanto, na verdade, a próstata é um órgão da reprodução, né? Nós poderíamos até dizer que se os nossos pais não tivessem próstata, nós não estaríamos aqui hoje, porque não seria possível o espermatozoide chegar até o útero e fertilizar, fazer a fertilização do óvulo. Hoje em dia isso é possível, porque existe aquilo que se chama de fertilização assistida. Mas a próstata, na história da humanidade, tem um papel extremamente importante para a reprodução e o desenvolvimento do ser humano. Existem 3 doenças básicas que dão na próstata. Nós vamos falar um pouco sobre essas 3 doenças. A primeira doença é a prostatite, que é a infecção. A segunda doença é o tumor benigno da próstata, a hiperplasia benigna da próstata. E a terceira doença, que se refere ao Novembro Azul, é o câncer de próstata, chamado de adenocarcinoma de próstata. E nós vamos explicar isso com mais detalhes. A prostatite é uma infecção da próstata. Ela é mais comum entre pacientes na faixa etária de 25 a 40, 45 anos de idade. Geralmente, ela acontece em 10% dos homens durante a sua vida e a via de entrada é pela uretra. O paciente tem uma gonorreia, tem uma infecção uretral, uma uretrite, isso não é tratado adequadamente e a bactéria, então, percorre a uretra e vai se alojar na próstata, fazendo um quadro denominado de prostatite. A história da prostatite, geralmente, o paciente tem febre alta, calafrios, tremores, ele fica mal, não consegue às vezes nem sair da cama e tem que tratar por um período prolongado, né? Então se faz o diagnóstico por essa história clínica, pela coleta de material
para que se possa identificar a bactéria adequadamente e escolher o antibiótico para poder tratar o paciente, né? Então, esse é o quadro clínico: a febre, os tremores, a fraqueza, a dor no canal da uretra, né? A necessidade, a urgência para urinar, e a escura, a urina, evidentemente, muda de cor, tem um cheiro forte, etc. Geralmente, esses pacientes precisam tratar por um período prolongado, né? Com antibióticos, às vezes por 30 dias, 60 dias, fazer uso de anti-inflamatórios, ficar em repouso, etc., para que possam se recuperar adequadamente. Se esse paciente não é adequadamente tratado também, ele pode evoluir para uma prostatite crônica. A prostatite crônica ocorre em períodos em que ocorre recidiva da prostatite aguda e leva isso para o resto da vida. É muito difícil o tratamento de uma prostatite crônica e leva a diversos problemas para o paciente, né? Então, todas as vezes em que o paciente tem uma uretrite, é a mensagem que fica: ele precisa procurar o atendimento médico para que seja adequadamente tratado e evitar uma prostatite aguda. Quando acontece uma prostatite aguda, que é um quadro infeccioso importante, que às vezes o paciente precisa até ser internado, aí sim tem que tratar melhor ainda para que se possa evitar uma prostatite aguda. Eu quero agora falar um pouco sobre a doença benigna da próstata, sobre a hiperplasia benigna da próstata. A hiperplasia benigna da próstata, como já diz o nome, ela é benigna, ela não mata, mas traz um desconforto muito grande para o paciente, diferentemente do câncer da próstata. O câncer da próstata mata, a doença pode sair da próstata, acometer os outros órgãos, como ossos, fígado, pulmão, gânglios, e pode levar o paciente ao óbito. A hiperplasia benigna da próstata, o que ocorre é um crescimento do tecido periuretral, numa zona chamada zona de transição. É uma zona muito próxima à uretra, e isso comprime a uretra. Enquanto o câncer de próstata, ele nasce mais na zona periférica da próstata. A hiperplasia é na zona central. É como se fosse uma castanha, né? A castanha tem a cápsula e tem o interior. A hiperplasia, o tumor benigno, cresce no interior e a uretra passa dentro do interior. Então, cresceu, vai comprimir a uretra. Enquanto o câncer, ele nasce na periferia, né? Então, quando ele nasce na periferia, ele não dá sintomas, ele nasce na cápsula. Por isso é extremamente importante fazer o toque, examinar a próstata, porque nesse momento nós vamos identificar algum nódulo suspeito e fazer uma biópsia. Mas a hiperplasia, ela incomoda muito, né? Porque traz sintomas importantes. E ela comete uma grande frequência, uma grande percentual de pacientes, né? Geralmente começa após os 40 anos de idade, 80 a 90% tem hiperplasia, veja aqui já numa fase inicial, né? E aqui já numa fase mais avançada. 10% desses pacientes vão precisar serem tratados, mas a grande maioria pode ser tratado com medicamentos. 10% vão precisar ser submetidos a uma cirurgia, né? E isso é uma coisa que preocupa muito, porque a população, como eu já disse, está envelhecendo, né? E a hiperplasia benigna de próstata está diretamente relacionada ao envelhecimento. Em 2020, acredita-se que haverá um aumento de quase 90% da população acima de 65 anos de idade. O homem, há pouco tempo, ele vivia até os 70 anos de idade, né? Agora ele está chegando a uma faixa etária um pouco maior. Aliás, há 50 anos atrás, eram raros aqueles que chegavam aos 50 anos de idade, né? 50, 55 anos de idade. Então, a hiperplasia, à medida em que o homem vai ficando mais velho, veja os senhores que a possibilidade dele desenvolver doença e com sintomas vai aumentando muito, né? Agora, por que a próstata cresce? Nós não sabemos. Nós não sabemos por que ela cresce. Nós sabemos que ele tem que envelhecer. Não existe hiperplasia em quem tem 30 anos de idade, né? Mas em quem tem 80 anos de idade, 80% dos pacientes têm hiperplasia. A outra coisa, ele tem que ter testículo,
porque o testículo é que produz o hormônio sexual masculino, a testosterona. A hiperplasia está diretamente relacionada à testosterona, mas não é a testosterona a causa da hiperplasia. Portanto, é preciso envelhecer e é preciso ter a produção de hormônio que é a testosterona, né? Também aqueles pacientes que têm uma história familiar de problemas na próstata, de hiperplasia, também têm maior possibilidade de desenvolver a doença. Nem todo mundo que tem hiperplasia tem sintomas, né? Vejam aqui os senhores, aqui, entre 50 e 59 anos de idade, 42% dos pacientes têm hiperplasia, mas somente em torno de 10% têm sintomas. Mas a partir do momento que o paciente vai envelhecendo, aumenta a incidência de hiperplasia, mas também aumenta a incidência dos pacientes que têm sintomas e que vão precisar de algum tipo de tratamento. Quais são os sintomas da hiperplasia? Por que se incomoda tanto, né? O paciente fica com um jato mais fraco, tem que fazer força para urinar, termina de urinar, goteja muito, até reclama-se, né? A patroa às vezes reclama que molha todo em volta do vaso, né? O paciente passa a ter uma urgência, às vezes tem vontade de urinar e não dá tempo de chegar no banheiro, quer sentar no ônibus perto do banheiro, ou procura um ônibus que tenha banheiro. Quando vai no cinema, quer sentar numa cadeira que seja mais próximo do banheiro. Quando viaja de avião, só compra passagem se o lugar estiver mais próximo do avião. Às vezes a vida social de quem tem o problema se restringe a um jogo de baralhos, né? Porque o sujeito quer frequentemente ir ao banheiro, né? Ele começa a levantar muitas vezes à noite, umas vezes, 1, 2, 3, 4, 10 vezes à noite, e não dorme. Não só ele não dorme, como também ele incomoda a parceira. A parceira também não dorme direito. Se não dorme durante a noite, vai dormir na direção, vai dormir dirigindo, e isso aumenta muito o percentual de acidentes de carro por causa do sono, né? E pode urinar sangue, né? E pode até ter uma retenção de urina, sendo necessário passar uma sonda para alívio. Então é uma doença em que, de uma certa forma, não leva ao óbito, não mata, mas traz um desconforto e uma piora da qualidade de vida muito grande, não só para ele, mas também para as pessoas que convivem com ele, né? Como é que se faz o diagnóstico da hiperplasia? Pela avaliação dos sintomas. O paciente tem 70 anos de idade e tem esses sintomas, e você examina a próstata, e a próstata está aumentada de tamanho, então isso, sintoma certamente é atribuído ao crescimento da próstata, a hiperplasia benigna da próstata. E você afasta a possibilidade de ter um câncer, desde que ele não tenha nenhum nódulo, que a próstata não esteja endurecida e que o PSA esteja dentro de limites aceitáveis, né? Existe uma escala de sintomas numa hiperplasia. De 0 a 7 são aqueles que têm sintomas leves e não precisam de tratamento. De 8 a 19 que têm sintomas moderados, que estão incomodados, né? Que estão incomodados com a maneira como estão urinando. Então podem ser tratados com medicamentos. E existem aqueles que têm sintomas severos ou graves, ou até com retenção urinária. Esses pacientes normalmente não respondem ao tratamento clínico, são aqueles que precisam ser operados, né? E essa cirurgia, ela pode ser feita pela uretra, que é uma raspagem da uretra, né? E o paciente fica 2 dias com a sonda e vai embora. Hoje, inclusive, se usa para isso até o laser, e que não tem sangramento absolutamente nenhum. A recuperação é muito boa, restabelece o canal que fica da uretra, que fica dentro da próstata, e ele passa a urinar normalmente, né? Ou então, se a próstata for muito grande, aí pode haver necessidade de fazer uma incisão por cima, e fazer a retirada da próstata total, né? Não a radical, que retira a próstata, mas tirar todo o tecido que está crescido, e ele fica internado 4, 5 dias com uma sonda dentro da bexiga, e depois ele volta a urinar normalmente. Então é uma doença em que a gente consegue tratar com bastante êxito, e o paciente restabelecer a sua vida normal, com todas as habilidades necessárias, retornar ao trabalho, enfim.
Agora nós vamos falar da terceira doença, que é a razão pelo qual esse evento está sendo realizado, aliás, brilhantemente realizado pela equipe da subreitoria, a professora Elaine, que é sobre o câncer de próstata e que é sobre o Novembro Azul, né? Então, o câncer de próstata é uma doença extremamente importante, né? É recomendado que os pacientes sejam submetidos a uma avaliação após os 50 anos de idade. Aqueles que têm história na família ou que têm sintomas a partir dos 45 anos de idade. Há muitos anos que as associações médicas, que as universidades, onde os hospitais vêm chamando a atenção, né, para que os pacientes façam esse exame. Por quê? Porque quando nasce um homem, a possibilidade dele desenvolver um câncer de próstata ao longo da vida é em torno de 13%, né? E 90% desses pacientes podem ser curados, né? Então, é importante que tenha essa conscientização de fazer a sua visita como a mulher tem, né? A mulher, anualmente, ela vai, quando inicia sua menstruação ou sua vida sexual, ela vai receber as orientações, né, adequadas, é uma cultura que existe sobre isso, né? Ou então fazer o seu exame preventivo, que é o exame de Papa Nicolau, né? Mas o homem não tem esse hábito, então o homem precisa adquirir esse hábito para que possa detectar um câncer de próstata precocemente e ser tratado. E o câncer de próstata, ele é o mais comum, né? Ele só fica atrás do câncer de pele. Só que o câncer de pele é um tumor benigno, que fora, com exceção do melanoma, que é um câncer de pele maligno, mas que é um percentual muito baixo, a maioria dos cânceres de pele tem um comportamento absolutamente benigno. Agora, o câncer de próstata, veja, senhores, só nesse ano no Brasil está sendo esperado em torno de 70 mil casos novos e 15 mil vão morrer, né, de câncer de próstata só esse ano. 90% desses pacientes poderiam ser curados, desde que procurassem um médico e esse diagnóstico pudesse ter sido feito de uma forma precoce. Mas então, olha só, o mais frequente no homem é o câncer da próstata, enquanto na mulher é a mama, né? E depois é que vem os outros tumores. O que mais mata não é o câncer de próstata, o pulmão mata mais do que o câncer de próstata. Aqui mais um gráfico mostrando, né, que os tumores de pele são os mais frequentes, mas são pouco agressivos, né, enquanto o de próstata é o mais frequente no homem e o de mama é o mais frequente na mulher. Vejam, senhores, que isso aqui, como é frequente o câncer de próstata, está diretamente relacionado também com a idade, né? À medida que o homem vai envelhecendo, vai aumentando muito a incidência do câncer de próstata. Por isso essa grande preocupação com o envelhecimento, né? Quanto maior a população acima de 70 anos de idade, maior a possibilidade de ter um câncer de próstata. Isso aqui é o total de câncer de próstata que existe no mundo, né? Então, abaixo de 65 anos de idade, em 2012, são 344 mil foram diagnosticados. Acima dos 65 anos de idade, 749 mil. Um total de 1.100.000 casos diagnosticados em 2012. Agora, o que nos espera em 2035? Nós vamos ter muito mais gente acima de 65 anos de idade. Então, se espera, acima de 65 anos de idade, quase 900 mil casos de câncer de próstata, né, novos. Isso é por ano, né? Quase 1 milhão de casos novos de câncer de próstata. Então, é realmente extremamente importante essa realização do Novembro Azul para que se possa chamar atenção. Existem alguns países que fazem até aquilo que nós chamamos de rastreamento populacional. Quer dizer, o governo convoca a população para que possa comparecer aos médicos, aos urologistas, aos especialistas, e esses pacientes possam ser avaliados, né? Existem estudos que mostram que isso reduz muito a mortalidade da doença, porque a mortalidade, como já disse, é alta, né? Então, os países que fazem isso reduzem em torno de 20% a mortalidade do câncer de próstata.
Essa foi a primeira campanha que nós fizemos sobre câncer de próstata com a Ana Maria Braga, e ela se prestou a isso porque ela declarou que tinha tido um câncer de reto, né? Foi muito bem tratada, então ela, mesmo sendo uma mulher, ela ajudou muito e vem ajudando ainda o trabalho, não só em câncer de próstata, mas também em outras neoplasias, né? Por que cresce o câncer de próstata? Nós também não sabemos, né? Nós sabemos também que o homem precisa envelhecer. Com o envelhecimento é o maior fator de risco. Existem alguns fatores, né, que estão associados. Certamente não existe uma causa só, né? Existem diversas causas, multifatores que levam ao aparecimento do câncer de próstata. O fato é que toda célula tem que morrer. Ela nasce programada para morrer. Isso chama-se apoptose. A única célula que não morre é a célula do sistema nervoso. São as células que compõem o neurônio, né? Quando a célula não morre, ela começa a se multiplicar e aí é a origem do câncer. Agora, o que faz ela não morrer? São diversos fatores. O cigarro, por exemplo, é uma coisa, né? Tanto em câncer de pulmão como em câncer de bexiga. Quando a célula não morre, ela começa a crescer desordenadamente. Esse crescimento desordenadamente é que vai levar ao câncer e vai levar à disseminação do câncer para outros órgãos e, consequentemente, levar ao óbito. Quais são os fatores de risco para que o sujeito possa desenvolver um câncer, né? Então, aqueles são os mais importantes, né? Primeiro, a idade. O sujeito tem que envelhecer, né? O segundo, a raça. No Japão, a incidência de câncer de próstata é muito baixa, é uma das mais baixas do mundo. Provavelmente porque o japonês se alimenta muito pouco de carne vermelha, se alimenta muito de peixe, né, de frutos do mar. Agora, quando o japonês muda para os Estados Unidos, a sua terceira geração já passa a ter uma incidência de câncer de próstata igual ao americano, né? Então, certamente a carne vermelha está associada ao aparecimento do câncer de próstata, mas não é só isso, né? Existem diversos outros fatores que contribuem também. Por exemplo, os negros de origem africana têm uma maior incidência de câncer de próstata, e câncer de próstata agressivo. A incidência de câncer de próstata nos Estados Unidos do negro de origem africana é muito maior do que o branco, né? A genética, quem tem 10% dos cânceres de próstata tem história na família de câncer de próstata. Então, isso é importante, por isso é que a gente recomenda que aqueles que têm história na família comece a sua avaliação anual após os 45 anos de idade, enquanto a população normal após os 50 anos de idade, né? A dieta, certamente é isso que eu já disse, a carne vermelha está associada a uma maior incidência de câncer de próstata. Isso aqui são outros fatores, né, que está provado que quem tem o câncer de próstata evolui pior, as pessoas que bebem, que fumam, que não têm uma alimentação adequada, que não faz algum tipo de exercício, que são obesos, né? Mas não é a causa de câncer de próstata. A gente sabe que esses fatores contribuem para que a doença possa evoluir de uma forma mais agressiva, né? Olha como é importante a história familiar, né? Quem tem um irmão com câncer de próstata, um parente, tem 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que a população normal. Agora, quem tem 3 irmãos, né, com 3 parentes próximos com câncer de próstata, tem 11 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Mais uma vez, por isso a necessidade dessas pessoas que têm história na família de procurar fazer a sua avaliação mais precoce. Como é feito o diagnóstico do câncer de próstata? É fundamental. O toque e o PSA. Como eu já disse, o câncer de próstata ele inicia na periferia da glândula, né? Na parte mais externa. Então, não tem sintomas numa fase inicial. A única forma de detectar a doença precocemente é com o toque ou com o PSA. Normalmente as duas coisas. Se você detecta um nódulo, você manda fazer uma biópsia. Às vezes você não palpa, mas o PSA está elevado. Mesmo assim, você tem que fazer uma biópsia. Porque o laudo, ele é um laudo
histopatológico. O que é o PSA? PSA é o antígeno prostático específico, que é produzido exclusivamente pela próstata. Quando a próstata é normal, o PSA normalmente é abaixo de 4. Quando a próstata tem uma suspeita de ter um câncer de próstata, ele é acima de 10. Quando é entre 4 e 10, existe possibilidade de ele ter um câncer de próstata. E a gente tem que considerar esses fatores. Agora, quando você toca e tem um nódulo endurecido, tem que biopsiar. A chance de ter um câncer de próstata é de 50%. E a chance de você curar esse doente é de quase 90%. Né? Quando o PSA é menor do que 4, a chance de ter um câncer de próstata é pequena. Quando ele tem um PSA entre 4 e 10, é de 30%. Agora, quando esse PSA é acima de 10, é de 70%. Né? Por isso é que o PSA é um exame muito importante, independente do toque. Quando o PSA está alterado e o toque está alterado, a chance dele ter um câncer de próstata é muito grande. Né? Por isso, esses pacientes, nessas ocasiões, têm que ser submetidos a uma biópsia de próstata. A biópsia é um exame muito simples de fazer. Hoje em dia é feito com uma sedação, né? O paciente não sente absolutamente nada, não precisa internar, faz a biópsia sob sedação, 1 hora depois ele vai embora para casa. Né? É feito pelo reto, também pode ser feito aqui pelo períneo, né? Mas normalmente é feito pelo reto e é guiado por uma ultrassonografia, de tal sorte que você vai exatamente aonde está o nódulo para que possa fazer o diagnóstico. Né? Muito bem. O fato é que na fase inicial você não tem sintomas. Novamente eu insisto nisso, né? Fazer a visita independente de ter sintoma. Porque a partir do momento, né, que ele passa a ter sintomas, como dificuldade para urinar, significa que a doença ela está já mais disseminada na próstata, inclusive até fora da próstata. Né? Então, é importante que essa visita já comece a ser praticada antes dos sintomas. Quando nós fazemos um diagnóstico de câncer de próstata, ele pode estar em 3 fases. Ele pode estar localizado na próstata, é onde tem possibilidade de ser curado, é onde ele está localmente avançado, onde ele não tem mais possibilidade de ser curado, mas é tratado com radioterapia, consegue se prolongar bastante a vida e dar qualidade de vida. Ou então quando tem metástase à distância. Quando ele tem metástase à distância, já no diagnóstico, normalmente esses pacientes morrem em 5 anos, né? Apesar de grandes avanços que existem hoje no tratamento da doença metastática. Então, quando está localizado na próstata, ou a gente faz cirurgia ou faz radioterapia. E quando está localizado, a chance de cura é de 90%. Um pouco maior os resultados, melhor com a cirurgia, mas é perfeitamente possível ter bons resultados com a radioterapia. A cirurgia é uma cirurgia relativamente simples, hoje é feita até com robótica, é uma cirurgia que dura 2 horas, né? Não tem sangramento na maioria das vezes, o paciente fica 1 semana, 10 dias com a sonda, vai embora no 2º dia, depois retorna para retirar a sonda. Né? Evidentemente que tem alguns problemas a cirurgia. Né? Um dos problemas é o problema de ereção. Normalmente, às vezes, é frequente os pacientes que vão à cirurgia já terem algum problema de ereção e piora. Mas a ereção é muito fácil de tratar. Você tem remédios, você tem uma prótese peniana que pode colocar e devolver a ereção para o paciente. Né? O outro problema é a dificuldade para conter urina. O aprimoramento da técnica hoje é raro ter algum paciente com problema de incontinência urinária, mas que também tem tratamento através da fisioterapia, através de esfíncteres, né? Mas hoje em dia isso é muito menos comum. Quando a doença envolve as estruturas vizinhas, que é a vesícula seminal, a bexiga, os gânglios regionalmente, aí não tem mais curar, tem como curar. Então, é radioterapia associado à hormonioterapia, que é o hormônio que vai bloquear a testosterona. Porque quando você tira a testosterona da circulação, você tem um controle maior do câncer. Não significa que a testosterona é a responsável pelo câncer, né? Mas ela tem um papel importante nisso. Né? Agora, quando a doença está metastática, osso, pulmão, bexiga, fígado,
ossos, né? Aí não tem mais, esses pacientes vão morrer em pouco tempo e o tratamento é com hormônio, né? Então, essas são as doenças mais importantes. O que nós podemos fazer para evitar isso, né? Então, primeiro, trabalhar com essa mudança cultural, né, de tal sorte que o homem possa fazer a sua visita anual ao urologista. A mulher, quando ela diz ao patrão, olha, eu não posso vir a semana que vem, porque eu tenho a minha consulta anual. Se o homem fala isso, o patrão, olha, então você passa na RH, para ser mandado embora, porque não existe essa cultura, tanto do empregador, como também da população, de procurar com que o homem faça o seu check-up. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro começou isso no Brasil, através do primeiro centro de referência assistência à saúde do homem, né? Isso está mudando, né? Essa divulgação, essa discussão, e existe até uma lei em andamento para que possa ser aprovado, para que o homem possa ter o mesmo direito que a mulher tem de fazer o seu check-up, né? Agir nos fatores de risco, alimentação, exercício, né? Atividades que possam dificultar ou que possam acelerar o crescimento do câncer, né? Fazer a visita, que é a sua detecção precoce, né? E quando diagnosticado, não perder tempo, tratar logo. Se tiver localizado, com cirurgia ou radioterapia, né? E se não puder mais ser tratado de uma forma curativa, fazer o tratamento paliativo para que se possa dar qualidade de vida, né? Então, essa é a recomendação final, né? O homem deve procurar fazer a sua visita anual ao médico, não só com o objetivo de detectar se ele tem um câncer de próstata, mas para receber as orientações devidas, né, em relação à disfunção erétil, em relação à parte hormonal, a queda do hormônio que leva ele a um quadro de hipogonadismo, né, que perda da vontade de ter relação, esquecimento, emagrecimento, né, em relação a diabetes, ver se ele não é diabetes, tirar a pressão arterial, né, receber as recomendações em relação a doença sexualmente transmissível, em relação à alimentação, em relação às atividades físicas que são importantes, né? Então essa é a mensagem. O novembro é azul, mas o que a gente quer é que o ano todo seja azul e que ele não se preocupe exclusivamente com a próstata, mas com a sua saúde de uma forma geral, porque ele tem uma importância muito grande. A mulher, ela é o porto seguro, né? Mas o homem tem uma importância muito grande na família e na sociedade. Muito obrigado. Bom, meu nome é Ronaldo Damião, eu sou professor titular de urologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e chefe do serviço de urologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto. E também coordenador do programa da assistência à saúde do homem. É uma satisfação estar aqui muito grande. Eu estou aqui com o meu colega de trabalho, o professor João Schiavini, que divide essas responsabilidades comigo. É uma honra ter recebido esse convite para estar aqui e falar sobre a saúde do homem nesse momento especial que é chamado de Novembro Azul, que nós estamos atravessando agora nesse momento. Muito obrigado.